Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, sério, virar de cabeça para baixo a nossa relação com o dinheiro. A questão é a seguinte: e se o grande segredo para ter segurança financeira não for ganhar mais, mas possuir menos? Vamos dar uma olhada nisso? Para começar, imagine dois apartamentos, um do lado do outro no mesmo bairro. No primeiro mora uma pessoa que ganha US$ 95.000 por ano. A casa, lotada de coisas caras. Uma TV gigante, sofá de couro, armários que mal fecham. Mas essa pessoa vive no limite, preocupada há apenas 2 salários de uma crise. Já no segundo apartamento, vive alguém que ganha bem menos, US$ 52.000. Lá o ambiente é mais livre, mais espaçoso, funcional. E essa pessoa tem o equivalente a 18 meses de despesas guardada. Peraí, quem ganha quase a metade tem 10 vezes mais segurança financeira? A pergunta que não quer calar é: como isso é possível? A resposta, olha, não está no salário. Está em algo que a maioria de nós ignora completamente. A chave de tudo está nesse paradoxo entre as coisas que a gente tem e o dinheiro que a gente guarda. E não é uma questão óbvia de ser bom ou ruim com dinheiro. O negócio é entender o verdadeiro custo escondido de cada objeto que entra na nossa vida. E aqui está o conceito central, o tal do segundo custo. O primeiro custo todo mundo vê, é o preço na etiqueta. Mas o segundo custo, esse é o que o objeto cobra da gente para sempre. Ele inclui o espaço que a coisa ocupa, a manutenção que ela exige, a energia mental que a gente gasta com ela e, claro, o custo de oportunidade. Vamos pensar naquela esteira, sabe? Aquela que fica lá no canto. Ela está ocupando um espaço super valioso em casa. E dependendo da cidade, esse espacinho aí pode custar, acredite, até US$ 1.000 por ano de um aluguel que ninguém vê. Pois é um dinheiro pago para guardar um equipamento que, sejamos sinceros, muitas vezes vira um cabide de luxo. E a manutenção, então? No mundo dos barcos, por exemplo, existe uma regra. A manutenção anual custa mais ou menos 10% do valor da embarcação. Ou seja, um barco de US$ 30.000 vai custar 3.000 por ano só para existir, mesmo que ele nem saia da garagem. E aí vem o mais pesado, o custo de oportunidade. Aqueles US$ 15.000 gastos numa academia, em casa, poderiam ter virado mais de 50.000 em 15 anos se tivessem sido investidos. A compra não foi só de equipamentos, foi uma troca da liberdade financeira do futuro por eles. E o impacto não é só no bolso, não. Pesquisas mostram que a bagunça visual, o excesso de coisas, aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso acaba com a capacidade do cérebro de se concentrar. Nossos pertences podem estar sugando nossa energia mental sem a gente nem perceber. Tá, então, como a gente sai dessa armadilha? Vamos para a parte prática, ver como construir uma saída. Existem algumas regras bem simples, mas que podem transformar completamente nossos hábitos de consumo. A primeira regra é calcular o custo por uso. Olha esse exemplo. Uma jaqueta de US$ 200, usada só 2 vezes. O custo foi de US$ 100 por vez que foi usada. Agora, uma jaqueta de 400 de melhor qualidade, usada 200 vezes. O custo por uso cai para US$ 2. Qual foi a mais barata de verdade? A matemática não mente, né? Ela mostra o valor real. A segunda regra é o teste da substituição. É para a gente olhar para as nossas coisas e fazer uma pergunta bem honesta. Se aquela máquina de fazer pão que está juntando poeira sumisse do nada, alguém iria mesmo gastar dinheiro para comprar outra? Para a maioria das coisas, a resposta é um sonoro não. Elas só estão ali por inércia, e não porque a gente quer. E a terceira regra, essa aqui é fundamental. Nunca, mas nunca mesmo, trocar alguma coisa que funciona perfeitamente só por tédio. Sabe como é? O celular tá ótimo, a TV tá perfeita, o carro tá rodando que é uma beleza, mas aí lança um modelo novo e bate aquela vontade. Isso é uma armadilha de marketing pura, feita para destruir a nossa riqueza. A lógica é simples. Um item que funciona só deveria ser trocado quando ele parar de funcionar. O custo dessa cultura do upgrade ao longo de uma vida é absurdo. Se a gente somar as trocas desnecessárias de celular, de carro, de móveis, o desperdício passa fácil dos US$ 200.000. É uma fortuna jogada fora para resolver problemas que nem existiam. Ok, mas depender só de regras exige uma disciplina de ferro, né? A mudança de verdade acontece quando a gente projeta um sistema que joga a nosso favor. A ideia é fazer com que as boas decisões se tornem automáticas. E como se faz isso? Criando atrito para gastar, deleta os apps de compras, apaga os cartões salvos e, ao mesmo tempo, criando facilidade para poupar. Automatiza a transferência para investimento assim que o salário cai, o comportamento humano sempre vai pelo caminho mais fácil, a gente só precisa garantir que o caminho certo seja o mais fácil de seguir.
E funciona, viu? Só essa regrinha de esperar 24 horas antes de fazer uma compra que não seja essencial já elimina uns 70% das compras por impulso. A grande maioria dos desejos por coisas simplesmente somem um dia se a gente não age na hora. Tudo isso nos leva para a mudança de mentalidade mais profunda de todas. O objetivo final não é juntar um monte de coisas, é a gente redefinir o que a palavra riqueza realmente significa. Riqueza não é o que se tem, é o que se pode escolher. É ter a opção de sair de um emprego ruim, de tirar 6 meses para cuidar da família, de abrir um negócio próprio. Essas opções são a verdadeira riqueza. E elas são compradas com o dinheiro que a gente não gasta em coisas. No fim das contas, a gente está sempre em um de dois ciclos. Ou no ciclo destrutivo, onde gastar gera insegurança que leva a mais gastos para ter um alívio momentâneo, ou então no ciclo virtuoso, onde poupar gera segurança, que diminui a vontade de consumir, o que acelera ainda mais a economia. E aqui que a mágica acontece. A relação é uma via de mão dupla. Ter menos coisas cria mais dinheiro, mas ter mais dinheiro e segurança também diminui aquela necessidade psicológica de comprar. A segurança que se busca nas coisas é alcançada com a força financeira de verdade, e isso cria um ciclo super poderoso. E isso nos leva de volta para a nossa história do começo. A pessoa que ganhava 52 mil dólares não alcançou a segurança porque tinha um salário incrível. Ela chegou lá porque tinha uma clareza incrível sobre o que realmente importa, aplicando exatamente esses princípios. No final, a escolha se resume a uma única pergunta: a gente quer ser dono das nossas coisas ou quer deixar que as nossas coisas sejam donas da gente? A matemática e a paz de espírito apontam com força para a primeira opção, mas a decisão, no fim, é de cada um.